Meu nome é Ana Cláudia Donha Campos Gaspari, sou formada em Direito pela Universidade de São José do Rio Preto, fiz o curso de Metrologia aqui em São Paulo em 98, se eu não me engano, mas passei no concurso e demorou um tempo para ser contratado. Então eu trabalhei em outras áreas também. Sou do interior de São Paulo, sou de São José do Rio Preto, fui criada lá. Foi lá meu primeiro contato com o IPEM, porque meu pai era representante comercial de algumas empresas e eu ia até o IPEM para acompanhar o exame de pré-medidos, que era feito no papel higiênico que meu pai vendia e numa marca de carne seca que meu pai representava. Então, os primeiros contatos que eu tive com o IPEM foi do lado contrário, foi como fiscalizado. E aí eu consegui uma vaga para o interior de São Paulo, o mais próximo de Rio Preto era Araraquara. E Araraquara tinha um chefe maravilhoso, chamado Tsutomu Namiki. E o Tsutomu foi meu grande chefe lá em Araraquara. E a esposa do que depois substituiu o Namiki, o Marcos Toledo Pisa, a esposa dele me apresentou a escola que meus filhos estudavam, que é uma cooperativa de ensino. E nessa cooperativa de ensino, quando meus filhos entraram, a gente tem um perfil de agregar muito pai, filho, fazer muitas atividades que envolvem os dois lados. Então eu estava sempre participando daquilo todo, gostava muito. E um belo dia a professora de matemática falou para mim que ia desenvolver o assunto pesos e medidas com as crianças, se eu não faria uma palestrinha para iniciar esse assunto com as crianças. E eu falei para ela, não, faço sim. Aí fiz um videozinho caseiro que eu tentava contar um pouco da história da metrologia através dos tempos. Então eu conto nesse videozinho um pouco dessa história e aí eu vou vindo para os tempos mais atuais. E como eu gosto muito de criança e de jovem, a gente foi desenvolvendo técnicas de conversa com eles e foi percebendo que nessa parte de metrologia, o que manda mais é a curiosidade. Então, eu consegui, com o equipamento que a gente tinha dentro do IPEM, e mais algumas coisas que tinham na própria escola, então fui ensinar para os alunos como é que aquilo fazia a pesagem, como é que aquilo dava um número resultante de um peso. E fui trabalhando essas curiosidades com eles dentro das palestrinhas. Então eu estava sempre tentando inovar com coisas que trouxessem curiosidade para eles. Falava para eles, do tempo sol, chuva, termômetros, a indicação de pressão no corpo humano. Tem dois momentos no videozinho que são muito engraçados e que até as professoras sempre comentavam que depois eles falavam que eu falava das medidas da vovó e mostrava as colheres, né, tal, e aí tem uma fotinha que tem a xícara com 2 coelhinhos dentro. Aí eles, oh, que lindo! Todas as palestras, a minha reação era sempre a mesma. E o material que eu comecei utilizando foi o primeiro encarte do Pesado e Medido, do meu querido amigo Pedro Montini. E quando eu cheguei com aquele material na escola, foi muito interessante, porque eu falava para eles assim, se vocês não ficarem quietos, vocês não vão ganhar esse livrinho aqui, ó. E mostrava o Pesado e Medido. Ah, nós vamos ganhar o livrinho? Vão, é só vocês ficarem quietinhos aí, né, na poltroninha de vocês, pra gente poder conversar até o final. Essa cartilinha do Pesado e Medido, quando ela era levada para os pais davam muita risada porque ela é tirinhas, né? E são tiradas mesmo, assim, né? São coisas engraçadas. E volta e meia encontrava com o pai na porta da coisa. Ana, nem sabia que você trabalhava com pesos e medidas, mas que legal aquilo, né? A gente não tem contato com isso. É bom ler. E tive notícias de filhos que cobraram dos pais. Olha a bomba. Vê se ela tá zerada. Vê se o frentista zerou a bomba. Porque eu ensinava, falava.
há uma necessidade muito grande de informações que as pessoas não têm, porque não é divulgado. E essa educação é muito importante. Eu vejo uma importância assim, até para as pessoas saberem e nos respeitarem como órgão público, como agentes de fiscalização e olharem para a gente como alguém que está fazendo pelo público. Eu ouvi hoje uma frase do Leandro Carnal dizendo assim que a gente fala que a sociedade não muda, né? Mas na realidade a sociedade muda. E ele deu como exemplo o cinto de segurança. Há 30 anos atrás ninguém usava cinto de segurança. E hoje você sai na rua, é a coisa mais difícil você ver alguém dentro de um carro sem cinto de segurança. E eu penso que essa dinâmica do IPEM em relação à criança, porque a criança ela forma uma opinião muito jovem. E quando ela tem essa visão do que é uma fiscalização, um pesar, um medir, o direito dela em relação àquilo, o quanto aquilo é importante no dia a dia dela, ela vai mudando toda uma sociedade. Isso vai crescendo dentro dela. Então, eu vejo isso como uma maneira muito importante.